Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar fontes de tensão e resistores. Vamos utilizar o laboratório remoto Visir para estudar fontes de tensão. Usaremos então a fonte de alimentação com saída em tensão contínua. Também iremos utilizar alguns resistores para medir as suas resistências e identificar as cores que compõem o código de cores para resistores. No Visir, os resistores são para 4 cores, sendo que as 3 primeiras são para identificação da resistência e a quarta cor é para identificação da tolerância. Os resistores do Visir são com tolerância identificada pela cor dourada, portanto a tolerância será de mais ou menos 5%. Para o resistor de 470 ohms, que utilizaremos no experimento, temos então que a primeira faixa terá o valor 4, a segunda faixa o valor 7, e para obtermos 470 ohms devemos multiplicar por 10, portanto, o multiplicador deverá ser então 10. Assim, as cores para o valor 4 será amarelo, para o valor 7 será violeta e para o multiplicador por 10 será marrom. Portanto, a sequência de cores do resistor de 470 ohms será amarelo, violeta, marrom. Para o resistor de 1,2 kΩ, ou seja, de 1.200 ohms, teremos então os valores 1, 2 e devemos multiplicar por 100. Portanto, as cores serão marrom, vermelho, vermelho. Para o resistor de 6,8 kΩ, ou seja, de 6.800 ohms, teremos os valores 6, 8 e devemos multiplicar por 100. Portanto, as cores serão azul, cinza, vermelho. Por sua vez, para o resistor de 10 kΩ, ou seja, de 10.000 ohms, teremos os valores 1, 0 e devemos multiplicar por 1.000. Portanto, as cores serão marrom, preto, laranja. E por fim, o resistor de 22 kΩ, que tem então o valor de 22.000 ohms, terá como faixas os valores 2, 2 e multiplicador por 1.000. Portanto, as cores serão vermelho, vermelho, laranja. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Visir para estudarmos fontes de tensão e resistores. Inicialmente, acesse o laboratório remoto Visir, faça o login na página inicial, entrando então na parte interna da página do Visir, clicando na sequência em Circuitos 1, no menu Aluno. A seguir, clique em Iniciar experimento e será então aberta a área de trabalho do laboratório remoto. Nesta montagem de laboratório, faremos o estudo então de fontes de tensão e resistores, inicialmente medindo-se a resistência de resistores e identificando as suas cores pelo código de cores. Então vamos buscar os resistores de 470 ohms, 1,2 kΩ, 6,8 kΩ, 10 kΩ e 22 kΩ no laboratório remoto. Então vamos buscar, clicando aqui no mais, o resistor de 470 ohms, a seguir de 1,2 kΩ, após isso 6,8 kΩ, na sequência 10 kΩ e por fim 22 kΩ. Para facilitar a montagem, vamos organizar os resistores na sequência dos seus valores. Então, o de 22 kΩ à direita, na sequência o de 10 kΩ,
6,8 kΩ, 1,2 kΩ e, por fim, 470 ohms. Então, os resistores estão organizados na sequência. Vamos medir agora a resistência do resistor de 470 ohms. Para isso, conectamos o multímetro com os terminais adequados, conforme estudamos nas aulas anteriores. Então, conector de volt e ohm, terminal superior, conectado na parte superior do resistor. O terminal inferior conectaremos na parte de baixo do resistor. Portanto, o multímetro está conectado em paralelo com o resistor de 470 ohms. Vamos ajustar então a escala do multímetro 2 para a posição 2 kΩ e realizar a medição, encontrando então 0,466 kΩ, ou seja, 466 ohms. Este valor deve ser então registrado aqui na tabela, na parte de medição, e a seguir você irá calcular o erro percentual entre o valor medido e o valor nominal do resistor. Também aproveite para identificar as cores deste resistor e anotar aqui na tabela 1. Então, as cores serão observadas, aumentando um pouco a área aqui para se ter uma aproximação maior. E aí você tem então a sequência de cores. A cor amarela aqui fica um pouco difícil de visualizar, mas é a primeira cor, depois violeta, depois marrom e a tolerância então na cor dourada. Então esta é a sequência de cores. A seguir vamos medir então a resistência para o resistor de 1,2 kΩ. E agora vejam que é mais fácil identificar aqui o marrom, vermelho, vermelho. Então, as cores nesse resistor são mais visíveis aqui no laboratório remoto Visir. Podemos deixar na mesma escala de resistência e vamos medir, então, 1,176 kΩ. A seguir, medimos o resistor de 6,8K. Agora, vamos alterar a escala, medir a sua resistência, 6,70 kΩ. Na sequência, o resistor de 10 kΩ, podemos deixar na escala de 20K, 9,91 kΩ, e por fim, medimos o resistor de 22 kΩ, agora devemos alterar a escala para 200 kΩ, e medimos a sua resistência encontrando 21,5 kΩ. Então, estas foram as medições de resistência e identificação de cores para os resistores deste experimento. Agora vamos fazer então a medição de tensão. O Visir tem duas fontes principais, uma simétrica e uma de tensão simples. A simétrica é de mais e menos 20 volts e a simples é de mais 6 volts em relação ao GND. Vamos medir então a tensão usando uma saída configurada para 5 volts sobre os resistores e verificar o comportamento da fonte de alimentação do Visir para concluirmos se a fonte se comporta como uma fonte ideal ou como uma fonte real, dentro destas condições de operação que estamos utilizando. Então, inicialmente, vamos medir a tensão com o circuito em aberto, ou seja, sem nenhum resistor conectado à fonte. Vamos levar de volta aqui o resistor de 22K e vamos conectar os terminais do multímetro então, diretamente na fonte, que a medição de tensão e de resistência é nos mesmos conectores e conectando o multímetro em paralelo. Agora vamos ajustar a escala aqui para 20 volts e vamos ajustar a fonte para 5 volts em sua saída. Então a fonte está ajustada para 5 volts, o multímetro na escala de tensão contínua de 20 volts, o circuito está em aberto, ou seja, não tem resistor funcionando como carga para a fonte, então ela está totalmente sem carga. Vamos realizar a medição
encontrando 5 volts. Então, o valor configurado é de fato o valor de saída. Agora, na sequência, devemos então alterar os resistores para irmos adicionando carga à fonte de alimentação, começando com um resistor infinito, que é o circuito aberto, a seguir o resistor de 22K e, por fim, por último, o resistor de 470 ohms, que seria então o resistor que iria drenar a maior corrente da fonte. Se fosse uma bateria ou uma pilha, a tendência seria, com a diminuição da resistência e o aumento da corrente, a tensão na saída cair. Vamos ver se é este o comportamento, então, da fonte de alimentação do visir. Então, inicialmente, vamos posicionar aqui o resistor de 22K, vamos trazer os terminais do multímetro de volta aqui e posicioná-los sobre o resistor, e agora vamos conectar o resistor na fonte de alimentação. Então, realizamos aqui a conexão do terminal positivo da fonte até o resistor e do terminal negativo até o resistor, e por sua vez, a parte positiva no terminal superior do multímetro e a parte negativa no terminal inferior do multímetro para se medir tensão. A fonte já está ajustada para 5 volts da medição anterior e o multímetro está ajustado para a escala de 20 volts, então podemos realizar a medição encontrando os mesmos 5 volts. Portanto, a fonte manteve a tensão configurada, a tensão nominal, para o resistor de carga de 22 kΩ. Vamos alterar o resistor de carga para 10 kΩ, realizar novamente a medição, ela permaneceu em 5 volts, alteramos o resistor de carga para 6,8 kΩ, realizamos a medição, que permanece em 5 volts. Agora o resistor de carga de 1,2 kΩ, realizamos a medição. Continua a fonte disponibilizando então a tensão configurada de 5 volts. E por fim, vamos realizar a medição no resistor de 470 ohms, operando como resistor de carga. E a tensão de saída da fonte permanece em 5 volts. Portanto, a conclusão que podemos obter daqui é que para estes resistores que estamos utilizando, nestas condições de operação, a fonte de alimentação do visir está se comportando como uma fonte ideal, que mantém a tensão configurada para diversos valores de resistores de carga. Caso ultrapassássemos, por exemplo, a corrente de 0,5 amperes ou 500 miliamperes, ou provocássemos um curto na fonte ou algo assim, ela então não teria mais o comportamento como fonte ideal e iria limitar esta corrente, se comportando então como uma fonte real. Vejam que a fonte do visir é real, mas o comportamento dela nestas condições desta aula de laboratório foram como uma fonte ideal, ou seja, mantendo a tensão sempre em 5 volts para diversos valores de resistores de carga. Então esta foi uma aula ainda bastante simples, mas para se estudar então resistores, o código de cores dos resistores e a medição de sua resistência, e também para se entender melhor o funcionamento da fonte de alimentação do visir e comprovar que ela tem um funcionamento idêntico a uma fonte ideal dentro das condições de operação deste experimento, é claro. Então agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês nas próximas aulas de laboratório.